Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande e uma honra estarmos aqui nesse trabalho cuja meta é o nosso progresso moral e espiritual. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, antes de entrarmos no tema propriamente dito, me veio aqui na memória, enquanto a nossa irmã lia os textos, que Jesus pedindo que tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos. Kardec, na questão 917, ele diz o que se pode esperar de um povo que ignora a educação moral. Estamos vivendo nos tempos de hoje, especialmente no Brasil, o enterro da ética e da moral. O lucro, a economia fala mais alto do que a moralidade. Então temos que ter paciência, porque vai ser transitório. Os espíritos dizem que nós não sofremos nada por acaso. Tudo isso é resultado das nossas escolhas pregressas e equivocadas. Estamos atravessando um momento de decisões em que o Mestre foi muito claro em dizer: seja o vosso dizer sim, sim ou não, não. Não existe a possibilidade da gente usar Maquiavel, que os meios justificam os fins. Não, não justificam. Os meios têm que ser éticos e morais. Então é bom a gente lembrar isto, não para julgar os nossos irmãos equivocados, porque diz os Espíritos que nós erramos não é porque somos maus, mas por sermos ignorantes, no sentido de ignorar. Pelo fato de não compreendermos o real sentido da vida, fazemos escolhas equivocadas. E essas escolhas resultam em dor para a nossa própria existência. Então não precisamos julgar, porque nós estamos construindo, como colocou a nossa irmã, o nosso futuro com as nossas escolhas presentes. Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, psicografia de Divaldo Franco, ela tem uma página exatamente sobre a cruz, onde quando ela conta que quando Jesus subiu o seu Calvário, carregando aquele madeiro horrível, que ele mal sustentava nos ombros de tantas pancadas que ele houvera levado anteriormente, que era um homem forte, mas eles já tinham terminado com a sua resistência física, com coroa de espinho, com torturas, aquelas coisas todas. E ele caiu quando aquele bom samaritano, né, ajudou, o sirineu, né, o ajudou a levantar a sua cruz, e ele olhou e viu uma mulher que chorava muito. E ele se sensibilizou com o choro daquela mulher e disse assim: mulher, enxugue as suas lágrimas, pare de chorar, porque a minha cruz termina logo ali. Chore antes por vós mesmos, por esta geração adúltera, que terá ainda por milênios que carregar a sua própria cruz. Porque as cruzes que nós ainda temos por carregar é resultado das nossas próprias escolhas. Me lembro quando estive em Praga, na Tchecoslováquia, meu filho emprestou o carro dele, que ele trabalhava na Alemanha, lá na Mercedes, e nós pegamos um carrão lindo, fomos parar lá em Praga, eu e meu marido. E quando eu cheguei na cidade de Praga, me surpreendi com uma estátua enorme no meio da praça. E eu não sei por que aquela estátua me chamava. A gente com mediunidade tem isso, né? Eu olhava para a estátua, parecia que a estátua olhava para mim, eu não sabia explicar aquela crise mediúnica que eu tive naquele momento, porque nós não havíamos programado ir a Praga. Então eu não tinha ideia de quem que era aquela estátua. Mas eu olhava aquela estátua e ficava tremendo. Aí o meu marido falou assim: para com essas birutices suas de mediunidade. Mas eu ficava tremendo diante daquela estátua.
Aí eu fui ali no jornaleiro e perguntei de quem é essa estátua. Então, quando o rapaz me falou é de Jean Rus, aí eu entendi minha tremedeira, porque aquela estátua houvera sido construída, né, foi construída 500 anos depois que ele foi queimado na fogueira ali naquela praça. A igreja pediu perdão a ele, assim como a São Jerônimo e tal, e erigiram então uma estátua 500 anos depois, em homenagem àquele revolucionário, o renovador da Boêmia, né? E aí me veio na memória toda aquela história dele no livro Leon Denis na Intimidade. Me veio na cabeça toda aquela história dele e passava na minha cabeça também o seu suplício, porque ele, como professor da universidade, ele falava a necessidade das pessoas lerem os evangelhos, que era proibido. E ele viveu em plena Inquisição, né? E ele foi julgado, digamos assim, pela Santa Inquisição como herege, porque ele dizia: não pode haver infalibilidade papal, não se pode vender indulgências, porque naquela época nós chegamos ao ponto, eu digo nós porque nós somos reencarnacionistas, e se nós estamos aqui lutando para falar do Evangelho de Jesus, a luz do amor, nem sempre fomos assim, né? E ele dizia: não se pode vender a salvação no céu antes de cometer o erro, né? A Santa Inquisição vendia a absolvição antes do crime ser praticado. Então, se eu quisesse matar a Ana, por exemplo, eu ia lá, pagava a minha absolvição no céu e matava, e estava tudo bem. Então ele, como professor, ele ficou muito indignado com esse procedimento e começou uma campanha entre os alunos, os jovens, que as pessoas falassem sobre isso, que buscassem no Evangelho uma resposta para esse tipo de comportamento. Não é possível que Deus pudesse autorizar pessoas na terra a vender espaços no céu. Olha que absurdo, eu acho graça, porque a gente era muito criança mentalmente naquela época, né? Enfim, ele foi condenado à fogueira, o seu julgamento durou mais de 3 anos, naquele sofrimento todo, até ele ser queimado ali em praça pública. Mas eu estou contando isso por conta de um dos seus discípulos, Jerônimo de Praga, que era aluno dele na universidade e que também era seguidor de Jean Rus. Ele fugiu quando ele soube que Jean Rus ia ser realmente queimado na fogueira. Ele fugiu, né? Ele não queria ser queimado. Mais tarde, no entanto, ele se apresentou à Santa Inquisição, também foi julgado e também foi queimado. Mas o detalhe da fogueira erigida para São Jerônimo de Praga foi a frase que ele pronunciou quando estava sendo queimado, segundo os historiadores. Porque Jean Rus, ele proclamou a seguinte frase: hoje vocês queimam um pato, que Rus em alemão quer dizer pato. Então ele disse: hoje vocês queimam um pato, mas haverá um tempo que não poderão deter o voo da águia. Ele se chamou porque ele não quis se retratar. Se ele se retratasse, porque vai aqui também uma explicação. Por que a gente queimava os hereges? Vocês sabem disso? Isso é estudo de Hermínio Miranda. A gente queimava os hereges, que era para purificar, era por caridade, para a gente purificar o pecado dele, para levá-lo para o céu, em vez de levá-lo para o inferno. Então a igreja cumpria essa caridade. Olha que ignorância, né? Aí que vem a frase de São Jerônimo de Praga, porque quando ele estava lá sendo queimado, ele viu uma velhinha, assim, bem trôpega, caminhando em direção à montanha de madeira, e botou lá um graveto que ela conseguiu
erguer aquele graveto e jogar na fogueira. Quando ela fez isso, ele pronunciou essa frase que ficou famosa para o mundo inteiro, que a minha mãe sempre falava e eu também não sabia o significado: Sancta Simplicita, que quer dizer santa ignorância. Essa frase é muito interessante, porque é isso que a gente está vivendo, uma santa ignorância. Por que que essa ignorância pode ser chamada de santa? Porque é da nossa ingenuidade. Ingenuidade, a gente não querer compreender o sentido da vida. Porque se nós, meus irmãos, pararmos para pensar o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da nossa própria vida, por que nós existimos, né? Para que serve a nossa vida? Até tem uma ilustração também interessante desse para que serve, porque a pergunta para que serve é uma pergunta científica. Para que serve? Você tem que saber. Se você vai comprar um objeto, você pega um manual para saber como é que funciona, para que serve aquilo. Tudo tem utilidade, né? Então, um amigo nosso que é lá da Bahia, o professor Adenauer, professor também da universidade, ele um dia chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, para que serve ter tanto filho? Aí a mãe dele falou assim: vontade de Deus, meu filho, mas eu vou contar para o seu pai esse seu desaforo. Porque era até um desaforo perguntar, mas ele queria saber, porque ele disse que tinha 16 irmãos, e aí quando chegava a comida era pouca, quem chegasse primeiro comia, o outro ficava olhando, então a disputa era muito grande. E ele via de famílias que tinham pouca criança, que não precisava correr tanto para comer, não precisava brigar tanto por espaço, nem por roupa, nem por nada. A classe média, ele queria entender para que serve. Por que a minha mãe teve 17 filhos? Para que serve essa filharada, né? E ele apanhou. Quando o pai dele chegou, o pai dele disse assim: nunca questione a vontade de Deus. É vontade de Deus que nós fizemos 17 filhos. Ele apanhou para entender a vontade de Deus. E a pergunta que a gente tem que fazer é essa: para que serve a nossa vida? Por que eu estou aqui reencarnada no Brasil, no século 21? Por que nós temos que suportar toda essa problemática de desonestidade? Para que serve isso para a nossa vida? E isso é a nossa cruz, né? Nós temos que pegar a nossa cruz e esquecermos de nós mesmos. Quando a gente faz um projeto de não olhar muito para o nosso próprio umbigo, porque se você quiser ficar sentada chorando em casa o dia inteiro, você tem razões para isso. É um problema, é outro. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Então a gente tem que parar de olhar para isso, assim, ficar olhando para o próprio umbigo, para os próprios problemas, e pegar os desafios que é a nossa cruz de viver nesse século como brasileiro e seguir destemidos em direção ao nosso Pai Celestial. Porque nós fomos criados para o amor e a felicidade. Essa frase é meu carro-chefe. Porque nenhum de nós foi criado para sofrer. A dor não foi criada por Deus. A dor é resultado. Se a gente lê Joana de Ângeles no livro Plenitude, ela diz assim: a dor é o afastamento voluntário do homem da sua realidade espiritual. Quando nós nos afastamos do nosso verdadeiro destino, porque a gente está aqui em trânsito, ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar na Terra eternamente. Por mais que a gente viva 100 anos, 104 anos, outro dia eu estava perto de uma cigana, amiga minha, lá no Espírito Santo, ela leu minha mão e falou: Leila, você vai viver 104 anos. Eu adorei. Eu adorei que eu falasse com o meu genro: não adianta ter expectativa. 104 anos de
sogra, tá? Sogra é para sempre. A gente tem que pensar que vai ter que viver até o último fluido vital nessa oportunidade reencarnatória, que nós estamos aqui para aprender a moralidade que ainda não temos. Temos que aprender a ser tolerantes, a ser pacificadores, não é? A viver em paz, ter carinho pelas pessoas, não ter inveja, não ter ciúme. Temos que domar as nossas paixões. As más tendências. Temos que domar as nossas más tendências. Porque senão, meus irmãos, a gente vai ter que voltar na mesma condição. O meu genro, que ele implica muito comigo, eu já falei, olha, se você continuar assim, na próxima encarnação você vai ter que me aguentar de novo, porque eu volto, tá? Porque a gente tem uma batalha, que ele é ciumento, eu também, eu só tenho aquela filha para disputar com ele, então pronto. Mas eu estou brincando, mas é verdade, em família são os nossos maiores desafios. Tem uma poesia desse Francisco Otaviano, que ele diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. É lindo o poema, apesar de ser triste, digamos assim, mas é lindo porque a gente tem que tomar consciência que estamos ainda num mundo de expiações e provas. Temos as provas individuais e temos as nossas provas coletivas. As provas individuais, as provas morais, são as mais difíceis da gente enfrentar, que são as provas que mexem com a nossa necessidade de mudança, né? Que a pessoa vai no ponto que te machuca, porque de alguma forma ela te conhece de outras vidas passadas. Zé Grosso, uma vez, numa comunicação mediúnica, ele disse assim: os nossos mais difíceis adversários estão na família. Quando Jesus diz assim: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles, ele estava falando da nossa família. Então é dentro da família, irmão, tio, marido, esposo, é que estão os nossos desafios maiores. Por isso Kardec, em Obras Póstumas, ele, no texto Expiações Coletivas, ele fala da nossa missão na Terra. É um estudo muito interessante, que às vezes eu vejo as pessoas perguntarem: mas qual que é a minha missão, né? O que eu vim fazer aqui na Terra? Especificamente, para que eu sirvo aqui na Terra? E Kardec coloca essa missão em 3 dimensões. Ele fala da missão em si, a missão em família e a missão na sociedade, a missão social. A missão em si é o seu progresso pessoal, que ninguém pode fazer por você. Não tem como alguém transferir conhecimento para a sua cabeça. Não tem como a pessoa se tornar amorosa porque alguém passou amor para o seu potencial amoroso. Isso é um trabalho individual. Claro que no futuro vai ter esses chips, né? Eu imagino que você quer aprender uma língua, está com chips assim, da língua inglesa, né? Põe aqui. Porque hoje em dia já tem uns chips para não perder velhinhos. Estão sabendo disso? Para não perder os velhinhos. Porque outro dia eu estava lá em Santiago do Chile, que a minha filha morava lá. Eu estou lá na avenida e uma senhorinha chegou perto de mim, assim, meio confusa, falou assim: a senhora sabe aonde eu estou? Aí eu falei: meu Deus, ela está com problema, né? Eu falei: eu brasileiro, como é que eu vou saber onde que a chilena está, né?
Aí eu, com muito cuidadinho, eu falei, vamos tomar um cafezinho ali para a gente conversar um pouquinho. Aí nós sentamos e eu notei que ela estava perdida, ela deu aquela fuga de memória. Eu falei, a senhora deve estar perto da sua casa, tem algum documento aí? Ela, não. Falei, então a senhora deve estar por perto, a sua casa deve estar aqui por perto, que a senhora saiu sem documento, sem bolsa, sem dinheiro, a senhora deve ter dado uma saidinha. Ela respirou, aí ela começou a chorar, falei, meu Deus, não sei como ajudar, né? Porque ela saiu sem documento, sem nada. Aí eu falei, vamos dar uma voltinha aqui nos arredores, para ver se a senhora vê algum lugar, tentando acalmá-la, né? Quando ela se acalmou, ela falou, eu acho que é esse prédio aqui. Aí cheguei lá, o porteiro a reconheceu, graças a Deus, e isso já estava pedindo ajuda aos guias espirituais, né? Já estava pedindo muita ajuda. E aí ela se encontrou. Por isso que eu estou dizendo, hoje em dia, eles já estão fazendo uns chips que põem, entra no braço, né? Igual uma correntezinha, e os parentes localizam via computador, onde a pessoa se encontra. Porque nós precisamos disso. Então, eu acredito que no futuro nós vamos ter vários tipos de chips que você põe na cabeça, não precisa nem ser abduzida como foi a Elba Ramalho. A gente vai ter chips que a gente vai amealhar conhecimentos de forma mais fácil. Mas enquanto não chega a essa época, nós temos que fazer um esforço de dar movimento aos nossos neurônios, que isso é a missão em si. Porque hoje nós sabemos, com o estudo da neurologia, que se nós não dermos movimento aos nossos neurônios, aumentar as sinapses na nossa cabeça, nós vamos correr o risco de abraçar o alemão, né, que chama o Alzheimer, né, o mal de Alzheimer. Então a gente tem até essa ciência hoje, chama neuróbica, a aeróbica dos neurônios, ou seja, quanto mais conhecimento você trouxer para a sua cabeça, melhor vai ser para a sua velhice um pouco mais sadia. Porque a velhice também na nossa vida é um tipo provacional. Que a gente não só vai alterando a fisionomia, graças a Deus vai alterando devagar, né? A gente vai assim, as coisas vão tudo caindo, vai tudo caindo. E você vai diminuindo. Outro dia eu fui no médico, eu tô com 1 centímetro a menos. Eu falei, não aceito. Falou, mas a coluna da senhora vai ficando assim, ó. Aí diminui a altura. Diminui a altura. Então, nós temos que nos prepararmos para a velhice e o desencarne, porque faz parte da nossa trajetória na Terra. E isso é o em si. Não se pode ignorar, ficar com aquela santa ignorância, alienados do processo da vida. A boa notícia é que a gente não vai morrer nunca. Nós vamos só devolver o nosso corpo físico à Terra. Essa é a boa notícia. Mas a má notícia é que nós vamos levar conosco as aquisições morais somente. Porque tudo mais vai ficar para trás. Se a gente não tiver aquisição moral, que parece que está acontecendo hoje na Terra, as pessoas esqueceram a ética e a moral, se a gente não tiver essa conquista, nós vamos ter que recomeçar tudo de novo e muitas vezes implorar para recomeçar, porque não está fácil reencarnar não, tá? A gente tem que aproveitar essa reencarnação, porque tem muitos espíritos na fila tentando reencarnar e o pessoal não quer ter mais filho. Então a gente vai ter que sair desesperado, como fez no livro Memória do Suicida, do Camilo Castelo Branco, buscar pais que queiram nos receber com as nossas mazelas todas. Porque receber um missionário é muito fácil, né? Que vem com um corpo físico perfeito, vem com a inteligência já preparada, mas receber uma criança com problema não é fácil para se achar pais, como ele teve dificuldade de achar pai e guia espiritual também, que cuide da nossa encarnação. Então esse em si é extremamente importante, meus irmãos, que examinar no nosso próprio psiquismo
onde é que nós precisamos mudar. É a transformação moral. É o que disse Kardec na 917, o que se pode esperar de um povo que não tem educação moral? Que a educação moral é acima de qualquer coisa, é o potencial amoroso, a educação moral. Nós temos esse potencial, mas a gente precisa desenvolver, fazer brilhar a nossa luz. É nesse capítulo 24 que trata disso. Não se pode colocar a luz sobre o alqueire. A luz que tem em você, se você não colocar na posição correta, né, se você não se elevar, quão grande será a escuridão que nós seremos capazes de compartilhar. Temos que compartilhar a luz, mas para a gente buscar essa luz íntima, nós temos que passar, como diz Dr. Jung, temos que passar por aquele intervalo entre o self e o eu, o ego. Vou explicar melhor, que Dr. Jung, ele diz que o ego, ou seja, a personalidade, está na periferia do nosso ser. A personalidade não é você. A personalidade é o que disseram que você é e você acreditou. A persona é a máscara. E o que é você é a individualidade, que ele chamou de self. Entre o ego, que você pensa que é, e o self, tem uma trajetória grande que, se nós pudéssemos, como ele desenhou o diagrama de Jung, ele coloca um círculo grande na periferia, ele coloca o ego, e lá dentro desse círculo, o self. Essa distância entre o self e o ego é uma distância das suas múltiplas existências, para você voltar lá na sua essência. Tem até uma poesia que eu uso quando eu falo sobre isso, que é do Juan Jiménez, que ele diz assim: eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. Então isso aí, esse poeta espanhol, ele faz uma distinção entre o eu profundo, aquele que realmente você é, que antecede a sua história, e a sua personalidade. Em cada existência, nós assumimos uma personalidade. E essa personalidade vai acrescentar muitas coisas à sua individualidade. Mas a sua individualidade, o seu self, só você mesmo pode dizer. Então você tem que fazer essa viagem para dentro e examinar quais são as suas más tendências, como a nossa irmã falou. Você é estupim curto, você é invejosa, você é ciumenta, você é mais egoísta, você tem mais apego. Tudo isso a gente tem que examinar e ver. Olha que interessante, quando a gente começa a examinar as próprias paixões, a gente começa a perceber que nós estamos na família certa, com as pessoas certas. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas enxergam as nossas paixões de forma mais fácil do que nós mesmos. Então, quando a gente quer se ofender, quer ficar ofendida com alguma coisa que foi dito, aí você pensa assim: bom ter me falado aquilo, porque aí eu examinei que eu não estou tão bem assim como eu imaginava estar. Eu não sou tão capaz assim de perdoar como eu pensava que fosse. Como a gente tem dificuldade de perdoar. É uma coisa impressionante, que a pessoa diz assim: eu perdoo, mas não esqueço.
realmente é difícil demais esquecer, né? Quando a ofensa é muito grave. Ou então a pessoa fala assim, olha, quem me faz uma, não me faz duas. Era a frase carro-chefe da minha mãe. Ela falava assim, minha filha, quem me faz uma nunca mais vai ter ensejo de fazer, porque eu não vou permitir. Quer dizer, ela cortava ali, né? Então, essas frases que a gente recebe pronta da família, muitas vezes faz a gente agir assim ou assado. Isso precisa ser examinado para a gente trabalhar um projeto de mudança. E aí vem a segunda dimensão da nossa missão. Esse projeto de mudança tem que ser também dentro da nossa família, no nosso núcleo familiar. O nosso núcleo familiar está muito desunido, muito separado, porque hoje em dia a gente tem, não sei se isso não posso dizer que o progresso seja ruim, que eu adoro o progresso. Hoje, graças ao progresso, tem esse negócio de WhatsApp, nem WhatsApp, tem internet, né? Eu que tenho um filho para cada canto desse mundo, eu fico falando com eles via WhatsApp e a gente se compromete até muito menos, que se fala bobagem, eles reclamam de lá e tal. Então a gente não precisa brigar em família, a gente já briga via WhatsApp, né? Mas eu não sou contra o progresso, mas as pessoas estão tão distantes, quando a gente se reúne, fica assim, cada um no seu quadrado, né? Então um fica ali. Outro dia estava todo mundo na sala assim, eu falei, ei gente, vamos conversar. Aí meu filho, mãe, nós estamos conversando. Eu falei, viu o WhatsApp? Que estranho, vocês vão perder a língua, eu falo com eles. No futuro ninguém vai ter língua mais, vai precisar falar, né? Vai ficar só no aparelhinho. Mas a gente brinca, mas a gente nota que a ambiência familiar está precisando muito de afeto, de carinho. Outro dia lá o Divaldo, na mansão do Caminho, ele estava velho. Quando fala outro dia, assim, deve ter uns 10 anos, viu? A gente fala assim, outro dia, que passa tão rápido, né? Mas eu estava na mansão do Caminho com o Divaldo, ele estava fazendo um estudo do livro Amor, do Léo Buscaglia. E ele estava dizendo da importância da gente falar a palavra boa em família. Vocês já leram esse livro, Amor, do professor Léo Buscaglia? O professor Léo Buscaglia era professor da Filadélfia. E ele, um dia, ele chegou na sala de aula e ele recebeu a notícia que seu filho tinha suicidado, que um dos seus alunos tinha suicidado. Ele ficou traumatizado com aquela notícia. Ele falou, o que eu estou ensinando aqui que eu não percebi que um dos meus alunos estava passando por esse tipo de perturbação? Acabou suicidando. Aí ele pediu à universidade, ele ficou tão em crise que ele pediu à universidade para, a partir daquele dia, ele ter uma cadeira a mais na universidade, que ele ia dar aula de graça sobre o amor. E aí gerou esse livro dele, porque teve muitas críticas, que os professores, amigos dele, diziam assim, o senhor vai ensinar sexo explícito na sala? Porque imagina-se que uma das manifestações amorosas, que é o sexo, é o amor. E ele não, eu quero falar do amor, o amor profundo, o amor que faz as pessoas felizes, etc. E tal. Aí ele escreve esse livro, Amor. E Divaldo estava estudando com o seu grupo esse livro, e ele recomenda nesse livro que as pessoas troquem palavras carinhosas. Porque aí eu lembro também do Gonzaguinha, que eu sou fã do Gonzaguinha desde quando eu era mineira, que eu morei muito tempo em Minas Gerais, que eu uso os textos de Gonzaguinha. Até que um belo dia ele chegou na reunião mediúnica e disse assim, através do médium, eu vim aqui para agradecer aquele jeito dele, porque eu nunca tinha pensado na minha vida que um dia as minhas músicas pudessem ser utilizadas para conquistar corações para Jesus. E eu fiquei muito honrada, até me emociono quando eu lembro do agradecimento do cantor, porque toda vez que eu falava em família, eu usava a música dele. Primeiro você me azucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpa, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo as mãos. Assim nossa vida
é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais. Palavras perdidas no mundo de gestos de grito, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, mas sei que estou errada. O quanto já fiz destruir, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei da palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Poesia maravilhosa. Abençoe Gonzaguinha onde quer que ele esteja, essa mente inspiradora e inspirada, né? Porque é isso. Porque essas coisinhas miúdas do dia a dia, uma cobrança. E aí Divaldo lá falando: gente, vamos falar com carinho, vamos elogiar as pessoas dentro do lar e tal. Aí uma das irmãs saiu toda convencida, 20 e tantos anos de casada, ela foi pelo caminho. Meu Deus, é verdade, quanto tempo que eu não digo para o meu marido quanto ele é importante para mim, que apesar de tudo e tal. Ela veio pensando. Quando chegou, ela abriu a porta e aquela pergunta: atrasou, hein? Porque é assim que a gente faz, né? Onde é que você estava que você não chegou até essa hora? É assim que a gente ouve, que a gente cobra também, né? Eu me lembro quando meu marido ia trabalhar no Japão, que ele me ligava lá do Japão, do outro lado. Quando ele falava alô, eu falava: que horas são aí? Aí eu sabia que era 12 horas depois. Aí eu ficava imaginando aquelas gueixas assim em torno dele. Olha, eu vou te falar, a gente é muito infantil, né, emocionalmente. Enfim, aí a mulher chegou e falou assim: meu amor, eu vim pelo caminho, eu atrasei realmente, porque eu estava pensando como você é importante na minha vida. Apesar das nossas discussões, apesar dos nossos desencontros, eu te amo ainda como eu te amava outrora. Se eu tivesse casado com você, eu casava de novo. E ela foi falando animada. Aí ela notou que o marido pegou o jornal, botou assim e fingiu que não estava ouvindo. Aí ela disse assim: fulano, olha, eu estou falando com você, bem. Eu sei que nós já estamos mais estragadinhos, mas o amor permanece. Aí ele dobrou o jornal assim devagar e falou: é, mulher, eu sabia que o espiritismo ia te deixar maluca, mas eu não sabia que era tão rápido assim. Na verdade, ele adorou. Eu conto essa história porque todos nós queremos ouvir palavras de carinho, mas a gente não sabe como lidar, porque a gente desconfia. Se dá flor, por que está vindo flor agora, hein? Se fala uma coisa boa, o que está acontecendo? A gente não confia. Nós não confiamos no nosso potencial amoroso. A gente está sempre com o pé atrás, porque a gente não trabalha o nosso potencial amoroso. É preciso confiar, meus irmãos, uns nos outros. Se ele está falando mentira, o problema é dele. Ele que vai ter que se ver com a sua própria consciência. Se você está sendo traída, o problema é de quem traiu, não é você. Você está sofrendo, claro, mas você está com a sua consciência em paz. Então essa é uma questão moral que nós temos que trabalhar em família. Tratar os nossos filhos com responsabilidade, que todos os atos têm consequência. Nós estamos interligados. E por último, o nosso papel social. Para terminar, que do papel social nós já falamos no início, né? Que temos que passar por essa provação juntos. Tem uma historinha dos irmãos Grimm que é muito bonitinho. Existia num povoado um rei que queria saber quem era o casal mais feliz dentro do seu reinado. E aí acharam lá um pescador, um velho pescador com a sua mulher, que não tinha um filho, mas que todo dia pescavam
e vendia o resultado da sua pesca para a comunidade. Aí o rei mandou chamar o pescador e falou: olha, eu tenho aqui uma joia, a joia mais valiosa do meu reino, que eu vou dar para vocês dois guardarem, porque vocês são felizes. Aí ele falou assim: nós somos felizes, né, mulher? Aí nós somos felizes, Deus é bem bom. Aí ele falou: Deus é bem bom. Aí o rei ficou cismado com aquele diálogo: Deus é bem bom, Deus é bem bom. Aí ele falou: então você guarda a joia, porque se alguém roubar essa joia, eu vou decapitar os dois. Aí mandou eles saíram com aquela joia, não sabiam o que fazer, enterraram lá perto da pesca deles, abriram um buraco, enterrado. E o rei mandou um seguidor dele, um capataz, para ver onde a joia estava enterrada, que ele queria testar a felicidade daquele casal. Aí o pescador falava: Deus é bom, né, mulher? E ela sempre respondia: Deus é bem bom. Aí passou-se os dias, um belo dia o rei mandou roubar a joia lá e mandou chamar o pescador e disse assim: olha, agora eu quero a joia de volta. Se você trouxer a joia de volta, eu vou saber que Deus é bem bom. Aí o pescador, quando chegou lá, viu que a joia não estava lá e entendeu que o rei ia decapitar os dois, né? Porque eles não tinham como recuperar aquela joia. Aí eles falaram: mulher, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma última pescada bem grande, e aí nós vamos comer bastante, que a gente vai morrer de ser decapitado de barriguinha cheia, nós dois, porque Deus é bom, né, mulher? Ela: não, Deus é bem bom. Abriram aqueles peixes todos, e lá num dos peixes estava a joia, que um dos peixes engoliu a joia. Aí eles pegaram a joia e levaram para o rei. E o rei falou: mas como que vocês encontraram essa joia? Aí eles contaram a história: porque Deus é bom, né, mulher? E a mulher falou: Deus é bem bom. Então ele chamou o capataz e culpou o capataz da incompetência de ter feito, mas teve que considerar que Deus é bem bom. Essa historinha dos irmãos Grimm é muito bonitinha, porque mostra que a ingenuidade e o otimismo é muito bom para a nossa vida. A gente tem que sempre dizer: Deus é bem... Vamos repetir? Deus é bem bom. Deus é bem bom. Na hora do nosso apuro, na hora das nossas tristezas, na hora de carregar a nossa cruz, esquecendo de nós mesmos, vamos repetir: porque Deus é bem bom. Muita paz para todos. Bom, depois desse...